Paz do Senhor, irmãos. Segunda aula do curso de grego, dando continuidade aqui ao alfabeto grego, ok? Vocês verão a minha mão escrevendo na lousa e que vocês copiem no caderno as letras em que eu estou mostrando aqui, ok? Vejamos aqui. Agora, a próxima letra que nós vamos aprender é o eta. E agora, a gente tem uma peculiaridade que eu não expliquei na primeira aula, que o eta e o epsilon, eles são parecidos. O que acontece? Se você pega uma gramática, ou se você vai conversar com um professor de grego bíblico, ele vai te explicar que essa letra e essa letra, as duas são a letra E. Aí você vai falar, então qual que é a diferença entre elas? A diferença é que esse E e esse E, que os dois são Es, tem fonéticas diferentes. Então, a fonética, a forma de você falar essas letras é diferente. Qual que é a diferença? Bem, aqui nós entramos num campo interessante, tá? Eu quero deixar bem claro aqui desde o início que no grego existe uma certa liberdade quando nós entramos na parte da fonética. Existem gramáticos que pronunciam certas letras de uma forma e existem gramáticos que pronunciam certas letras de outra forma, tá? A gramática em que eu estou acostumado é a gramática de Lourenço Estélio Rega, que é uma gramática de noções do grego bíblico, onde ele vai apresentar, tá? Que essa letra tem som fechado e essa som aberto, ou seja, essa letra aqui é o E com acento circunflexo e essa é o E com acento agudo, tá? Então é assim que eu aprendi e é assim que eu vou ensinar a vocês. Porém, lembra do que eu vou falar aqui, tá? Existe algumas palavras, algumas fonéticas no grego bíblico que podem ser debatíveis, tá? Alguns vão pronunciar essa letra aqui como um I. Então, em vez de ser um E fechado, eles vão pronunciar como um I, tá ok? Mas não foi assim que eu aprendi com os gramáticos. Mais de um gramático, eu poderia citar aqui fontes, eles vão explicar dessa letra como sendo o E, tá? Praticamente, eu poderia citar mais de um, tá ok? Vou ver se na edição eu consigo colocar aqui as fotos, tá? Provando o que eu estou dizendo, mas existe uma liberdade para você interpretar certas letras de outra forma. Foi o que eu expliquei também com a letra lambda. Essa letra aqui, ela pode ser lida como um U ou ela pode ser lida como um L, tá? Um L, tá ok? Mas de qualquer maneira, o lambda, ele é o L, só que ele é o L ou com som de U aportuguesado ou com som de L no hebraico, ok? Então, para ficar mais fácil, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever palavras aqui, tá? Vamos lá. Que palavra que eu vou escrever com a letra I? Vejamos aqui. Uma palavra, eu vou escrever um verbo, tá? Aqui, egapsen. Isso é um verbo, tá? Um verbo. Eu não vou explicar o verbo, porque a gente ainda está no grego 1. Eu só vou explicar o seguinte. Perceba que aqui tem um eta e aqui também tem um eta. Tá ok? Esses dois etas têm som fechado. Então aqui é uma pronúncia de E fechado e aqui é uma pronúncia de E fechado. Tá ok? A raiz está aqui, tá? Já expliquei, então esse aqui é um E, esse aqui é um G, esse é um A com acento, a pronúncia tônica está aqui. Essa letra aqui, ó, ela é um P, esse aqui é um S, um E e um N. Egapsen. Isso aqui é um verbo, tá? E está no tempo passado, tá ok? Então, nesse sentido, esse verbo será traduzido como ele amou. Aí alguém me pergunta, como assim ele? Esse verbo, ele está na terceira pessoa do singular, tá? Como é que eu sei? Eu sei pela terminação aqui, ó. Ok? Mas eu não vou entrar nesse mérito por enquanto, tá? Só vou explicar.
Egapsen significa ele amou no passado. Ok? Agora, existe também as palavras Jesus, tá? Existe a palavra Deus, tá certo? E existe a palavra que eu poderia pôr aqui, Espírito Santo, tá? Eu vou colocar aqui as três palavras aqui para vocês verem como que se escreve, certo? No caso do Espírito Santo, cada um deles vai levar um artigo, tá? Eu já vou explicar isso. Tá aqui, certo? Escrito aqui na lousa para vocês entenderem melhor como que isso funciona. Eu dei uma pausa no vídeo, irmãos, porque eu percebi que a luz estava um pouco baixa, então eu acendi aqui a luz para melhorar aqui a claridade, para vocês poderem enxergar melhor, tá? Mas vamos lá. Eu tenho 3 palavras aqui, tá? E essa palavra significa Deus. E aqui que entra novamente a questão. Essa letra aqui, tá certo? Essa letra aqui, ela é o nosso TH maiúsculo, tá ok? Só que ela tem um som, o som dela é um som de um F com um T. Porque o que vai acontecer? Você vai pronunciar essa letra como um T preso na língua, mas precisa sair um arzinho da sua boca. No final das contas, essa palavra, essa letra, ela vai ter um som de um F, porque vai sair um ar da sua boca, e à medida que sai esse ar, a sua língua ela vai bater em cima da boca e vai formar um som de um T. Então é por isso que essa é uma letra difícil de se fazer, e é uma letra que eu recomendo que vocês pronunciem apenas como um som de F mesmo, não precisam ter todo esse aparato. Pronunciem apenas com som de F, tá bom? Apenas isso. Ou, se vocês quiserem, como um som de T também, não tem problema. As duas pronúncias estão corretas. Se você quiser pronunciar isso aqui como um TH ou como um FH, tanto faz. Um F, desculpa, como um F, tá ok? Mas qual que é a diferença? Isso aqui é Theos, Theos. O que é isso? Significa Deus. Se escreve com TH, se lê com F, tá? E aqui eu escrevi essa palavra, por quê? Porque eu quero mostrar a diferença da pronúncia entre essas duas letras aqui, tá bom? Perceba que naquela palavra que eu mencionei, essa aqui, aquele verbo, tinha um som de um E fechado. Agora, essa aqui, nessa frase, ela tem um som aberto. E essa letra aqui também, ó. Theos, tá? Então, aqui também tem som aberto, tá ok? Significa Deus. E isso aqui é um artigo, é chamado artigo. Significa que não é qualquer Deus. É o Deus bíblico, é o Deus das Escrituras. Tá? Então, esse artigo significa que não é qualquer Deus. E deixa eu explicar também, a transliteração, respectivamente, é o TH, que representa essa letra aqui, certo? O E, que é essa aqui, o que é essa aqui, e esse aqui é o S. Tá ok até aí? Significa Deus, Theos. Ok. Novamente vocês vão ver o artigo aqui, porque não é qualquer Jesus. Ademais, a palavra Jesus, ela significa Josué. Então, essa palavra, para que não seja confundida
com Josué, uma das formas também, biblicamente, é você colocar o artigo, tá? O que também não vai ajudar muita coisa, porque Josué, como por ser um nome próprio, também vai levar artigo, mas isso pode ser uma das características que está se referindo a Jesus, tá? Jesus não é qualquer Jesus, é o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras, tá bom? E aí é que tá a questão, essa letra ela é pronunciada com I, E, som fechado. Sus, eu já expliquei que essas duas letras se lê como um som só. Jesus significa Jesus. Jesus significa Jesus. E esse aqui é um artigo para fazer com que isso aqui seja não qualquer Jesus, mas o Jesus bíblico. Então, tá certo? Jesus. Agora, aqui em cima, Espírito Santo são duas palavras. Então, o que eu tenho? Eu tenho um artigo, tá? Isso aqui é um artigo também para falar que não é qualquer espírito, porque a palavra espírito ela tem um campo semântico um pouco maior. Então você tem que especificar que espírito que é. Então é o Espírito Santo, tá? Então aqui nesse caso, hagion, pneuma, então pneuma, hagion, pneuma, hagion, o Espírito Santo, tá? Certo até aí? Vamos então continuar aqui com as outras letras do alfabeto. Você tem o theta, tá? Essa aqui se chama theta, que é o feta ou teta minúsculo. O maiúsculo é aquele que eu já tinha mostrado, aonde você vai fazer um círculo, você vai pôr dois tracinhos e você vai fechar no meio. Aí alguém poderia falar, irmão, isso aqui que você desenhou dentro do círculo é um H? Não, isso não é um H. Isso aqui são dois tracinhos e um palito no meio, tá? Esse é o minúsculo e esse é o maiúsculo. Esse é o TH. Depois nós temos o que é chamado de iota, que você vai fazer um traço, assim, tá? E depois você vai entortar o traço. Então você vai descer e vai entortar. Tá vendo aqui esse entortinho aqui? Eu entortei aqui no final. Tá? Esse é o iota. E esse representa o I. Esse é o I. Só que esse é o I minúsculo. O I maiúsculo é aquele que eu desenhei. I maiúsculo. Tá? Depois você tem o que é chamado de capa. Capa. Você vai fazer assim, vai fazer assim. Tá? Esse é o capa. Ele tem som de K, mas um K duro. K, tá? Um K bem duro. Tá bom? Com o K, e esse aqui é o K minúsculo. O K maiúsculo é assim. E como que você escreve a palavra Senhor? K maiúsculo. Kyrios. Perceba um som de um K duro. A transliteração de cada letra é essa. Ó. Esse aqui é o K. A próxima letra aqui é o Y. Depois eu tenho o R. Essa aqui é o R. O I, o O e o S. Kyrios. Que significa Senhor. Ok? Depois eu vou ter o lambda, que você já conhece, de Logos, tá? Lambda, esse aqui é o L. Então, transliterando, L, O, G, O, S. Esse aqui é o L minúsculo, tá? Mas o maiúsculo seria assim. Deixa eu apagar. E eu vou escrever o L maiúsculo. É só fazer um V de ponta cabeça. Logos, tá? Com letra maiúscula. Aí seria o L com letra maiúscula.
Depois você tem o M. Mi, que se chama Mi. Você vai fazer um traço. Você vai descer nesse traço, você vai fazer um U e depois você vai voltar. Tá? Detalhe que esse aqui passa debaixo da linha, tá? Isso aqui, ó, se tiver uma linha, isso aqui vai passar debaixo da linha. Tá certo até aí? Então esse é o M. M. Minúsculo. O maiúsculo é assim. Você tem um N, que é um V. Por incrível que pareça, isso aqui é o N. E o maiúsculo é N, tá? Por incrível que pareça, isso aqui é um N minúsculo, tá? Minúsculo. Depois a gente tem uma letra que será a última desse vídeo, tá? Que vocês já viram, na verdade. Que é uma letra fácil de ser desenhada. Você começa em cima, você faz um E e depois você volta. Essa letra ela tem um som como em táxi. A palavra táxi, você tem a palavra táxi. Esse X aqui, ele é lido como um som duro. É a mesma fonética. Tá ok? E ele é usado para o substantivo doxa, que eu já havia mencionado na aula passada, que significa glória, tá? E também pode ser usado para xilon. Eu fiz curto. Xilon. Uma palavra importante teologicamente. Xilon. Esse aqui é aquele considerado X com um som X. Esse é o Y. Esse é o L, o O e o N. Xilon. Essa palavra, ela significa madeira. Só que é qualquer coisa feita de madeira. Então, por exemplo, essa caneta aqui, ela é feita à base de álcool e de tinta. Então, isso aqui não pode ser um xilon. Mas, se eu tivesse alguma outra coisa aqui que fosse de madeira, feito de madeira, eu poderia chamar xilon. Como uma árvore, por exemplo, poderia ser considerado um xilon. Uma cruz também poderia ser considerado um xilon. Mesmo que essa cruz tivesse isso aqui, ó, aquele sinal de mais que a gente conhece. Por quê? Porque esse sinal de mais aqui, ele é feito com duas travas de madeira, uma vertical e uma horizontal. São dois pedaços de madeira. Então, dois pedaços de madeira, por serem de madeira, recebe o título de madeiro. Tá ok? Madeiro, que vem de xilon, tá? E o fato de ser chamado madeiro não significa que seja uma estaca apenas. Madeiro no sentido de ter duas estacas, uma vertical e uma horizontal, tá bom? Certo? Até aí? E, bem, agora que vocês aprenderam a questão do eta e do epsilon, eu gostaria de explicar também o som da letra ômicron e da letra ômega, tá? O que acontece? Você tem o epsilon e você tem o eta. Esse aqui vocês já aprenderam, tá? Vamos lá. Qual que é o som dessa? Aberto. E qual que é o som dessa? Fechado. Mesma coisa. Qual que é o som dessa? Aberto. E o som desse? Fechado. Então, repita aí comigo. Epsilon, eta, ômicron, ômega, tá ok? Essa que é a diferença, tá ok? E guardem uma informação importante, que vai ser importante no futuro, tá? Isso é importante. Essas letras aqui, elas são longas por natureza. Longas. E essas são breves por natureza, tá? Então, o ômicron e o epsilon sempre será considerado breve,
E o ômega e o eta sempre será vogais alongadas, vogais longas. Isso é importante, tá? Isso será importante no futuro, tá ok? Por exemplo, quando você entra para estudar o modo subjuntivo ele usa as vogais alongadas. Se eu chegasse para você e falasse assim, conjuga para mim um verbo no modo subjuntivo, o que você ia fazer? Você teria que usar uma vogal alongada. Se você não souber quais são as vogais alongadas, você não sabe conjugar o verbo, tá ok? Então isso é importante, certo até aí? Certo até aí, então ok. E por fim, eu também gostaria de deixar aqui mais uma palavra para vocês. A palavra logos. Aqui tá, você tem aqui o substantivo logos. Isso aqui significa, tá? Isso aqui significa isso aqui. Essa palavra significa palavra, tá? No entanto, isso aqui é o substantivo. Se eu quiser transformar isso em verbo, qual que é o verbo? Dizer, falar. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar isso aqui. Aí mudou. Por quê? Porque agora eu transformei em verbo. Que verbo que é esse? Eu falo novamente. Por quê? Porque ele está flexionado na primeira pessoa. Não é sempre, mas quando você encontrar uma palavra que termina com um ômega, ele possivelmente será um verbo na primeira pessoa, tá bom? Agora, você tem as flexões também. Então, por exemplo, a segunda pessoa seria, em vez do ômega, para falar tu, você vai falar eis. Então, essa terminação em eis, o que ela significa? Ela significa tu falas. Já é diferente de eu falo, ok? Certo até aí? Então, eu termino o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E tem mais letras pra gente aprender na parte 3, tá? Vocês aprenderam o ômicron, o xi. Agora falta algumas outras letras aqui pra gente poder trabalhar, tá? Algumas vocês já até viram aqui. E eu vou ensinar mais uma palavra aqui, mais um vocabulário pra vocês, que é importante. A palavra fos. Lembrando que isso aqui é um acento. Fos. Tá ok? Isso aqui significa luz. Luz. Esse é um F, esse é um O e esse é um S. Então, a pronúncia é fos. Na transliteração você tem um PH, tá? Porque isso aqui é som de F. Isso é um som de S, então PH. Esse aqui é um som fechado e esse é um S. Fos significa luz, tá bom? Isso aqui é muito importante. Essa letra aqui, ela é escrita de forma minúscula, assim. É o F, o PH. Mas a forma maiúscula dela é assim. Você vai fazer um círculo. Você vai colocar um traço aqui dentro do círculo. E você vai fazer assim. Essa é a forma maiúscula dela, ok? Existe uma variante que, em vez de você escrever assim, com essa letra, você pode escrever assim. Só que aí é que tá, você não pode passar o traço aqui em cima, porque senão vai ficar maiúsculo. Você pode escrever assim, mas assim precisa ser minúsculo. Tá? Esse aqui será minúsculo, esse será minúsculo. São duas formas de escrever a mesma letra. Só não passe aqui em cima, porque se você passar vai se tornar maiúsculo. Essas duas letras é o PH, duas formas de escrever a mesma letra, minúsculo. Agora o maiúsculo é aquele onde você passa o traço, tá ok? Então, fico por aqui. Deus abençoe.